falar o seguinte, o programa tá uma delícia, esquece futebol. Corintiano, São Paulino, palmeirense, o negócio é o seguinte, a gente vai falar de saúde, vamos falar de qualidade de vida e tudo isso com muita energia boa, porque a culinária, sabe assim, quando você chega em casa e você tem a oportunidade de tirar do forno uma focaccia assim, quentinha, fofinha, com temperinho natural, feita por você, uma receita muito fácil e tem um lance diferente aqui. Essa é uma receita livre de glúten, então para quem tem intolerância e para quem tirou glúten da alimentação, a gente vai falar hoje com uma convidada que ela é muito querida, ela é muito especial, a primeira vez que ela vem ao Você Bonita. Muita gente a conhece como Viver Sem Trigo. Vocês sabem de quem que eu tô falando, né? Da Paula Martins. É ela quem vai fazer a nossa receita. Ela tem uma história muito linda para contar e de quebra, a gente vai comer uma focaccia assim, quentinha, porque no friozinho, nossa, um espetáculo. E ó, baixíssimas calorias e só com ingredientes funcionais. Não dá pra perder. Com muito prazer, então, que eu apresento mais uma vez Paula Martins, chefe. Bem-vinda. Obrigada, Carol. Sua história, eu dei uma lida, as meninas, a Juju me passou e tudo, mas eu já conheci um pouquinho de acompanhar pelo trabalho pelas redes sociais e de outros profissionais que vêm aqui ao programa, que vocês trabalham juntos, né? Somos amigos. Tem aí, isso é muito legal, a gente acaba se conhecendo, enfim, todo mundo vê que todo mundo se conhece. É isso aí. E o que eu achei muito legal na sua história é que você é bem clara, assim, você ganhou o livro de presente do seu marido, aquele Barriga Sem Trigo. Barriga de Trigo. Barriga de Trigo, Barriga Sem Trigo, Barriga de Trigo. Isso. E o livro mudou sua vida. Totalmente. Um livro, para ter o poder de mudar a vida inteira de uma pessoa, é um negócio. Totalmente. O que te impressionou desse lance do glúten? Porque aqui a gente não está falando bem, não está falando mal. Está ouvindo a opinião da Paula, que leu o livro. E aí, qual a conclusão que você tirou para que mudasse tudo? Bom, no meu caso, especificamente, foi porque ele me aliviou vários sintomas, assim, que eu sentia e eu não relacionava com o glúten. Entendi. Porque até então, eu não fazia ideia de que pudesse fazer mal, entendeu? Então, lendo o livro, foi que eu fui entender algumas coisas do porquê que isso me fazia mal. Entendi. Né? Eu tinha alguns sintomas que eu só relacionei depois. Né? Mas você não tinha intolerância? Não sou celíaca, mas eu tenho uma certa sensibilidade à farinha de trigo, né, ao glúten em si, mas não sou celíaca, não. E aí foi quando ela resolveu tirar tudo da alimentação dela que tinha glúten. Aí ela se deparou com o mundo do glúten, porque tudo tem glúten. E aí você começou a preparar as receitas. Aí eu comecei a preparar... Pra dar conta desse novo cardápio que você queria, né? Porque a gente precisa, né, de algumas coisas, alguns alimentos que tem a farinha de trigo, que faz parte da nossa dieta habitual e a gente sente falta quando tira, né? Então eu queria substituir por alimentos que não tivessem a farinha de trigo. E eu me descobri num mundo totalmente novo. Verdade, assim, verdade. Totalmente. E você foi testando tudo? Tudo, testando e postando. Se desse certo, eu postava. Se desse errado, eu postava também. Pra todo mundo te ajudar com esse retorno. Olha que legal. Exatamente. E hoje você faz tudo sem glúten? Faço, praticamente tudo. Não, gente, eu já vi até esfirra. Já esfirra. vi um monte de coisa lá no seu Insta. Bom, a gente vai fazer hoje uma focaccia sem glúten e tá mais do que explicado por quê, né? Aí algumas pessoas vão perguntar, mas se eu quiser usar farinha integral e tudo mais, nesse caso você nem testou. Não testei. Então não dá pra gente dizer, é melhor fazer sem glúten mesmo, pra quem tem ou não a intolerância. Porque muda totalmente a consistência da massa. Sem glúten é de um jeito, com glúten é outro. A gente não tem, por exemplo, o glúten, né? O glúten é que dá aquela elasticidade para a massa. Então, sem ele, fica muito difícil e a gente usa ingredientes que vão nos ajudar com essa elasticidade da massa, entendeu? Tem aqui uns truques para essa elasticidade. Tem uns truques. Gente, não vai nada de gordura. Super funcional. Pouquinho. Carboidrato de excelente qualidade, né? De baixíssimo índice glicêmico. Você também faz esses testes para diminuir o índice glicêmico? Tudo? Tudo. Parabéns. Olha, vamos começar então, eu vou falando os ingredientes conforme você vai colocando. Bom, eu vou começar com a pré-fermentação da massa, tá? A pré-fermentação a gente vai ativar o fermento antes da massa ficar pronta. Até para ver como é que ele tá funcionando. Tá bom. Aqui eu vou aquecer a água um pouquinho. Eu já dei uma esquentada breve nela. Deixar com os dois, tá bom? Tá.
Mas assim, a água para pré-fermentação, ela precisa ser morninha, assim, só tolerável ao toque. Tá. Para quem não tem fermento, colocou o dedo, aguentou ficar 10 segundinhos, ok. Tá legal. Tá funcionando, tá? E aí, quanto você vai usar desse fermento, então? Deixa eu achar aqui, Uma colher de sopa. Tá. Mais ou menos 10 gramas, que é aquele pacotinho Do fermento biológico. de fermento biológico. Legal. A água já tá morninha, eu já havia dado uma esquentadinha nela. Aqui tem 3/4 de xícara de água, tá? Tá. Tem que fazer isso primeiro, então, para ter a reação. Tem que fazer química, isso né? primeiro, porque a gente vai esperar ele reagir um pouquinho. Aqui tem uma colher de sopa de fermento biológico seco, aquele instantâneo. Tá. E a gente vai usar um pouquinho de açúcar demerara, tá? Porque o que a gente precisa? Como no caso da farinha de trigo, o glúten ativa o fermento e a gente não tem o glúten, a gente vai usar um pouquinho desse açúcar para ativar o fermento. Para fazer a reação. Agora eu te pergunto. Para quem tem diabetes, que sempre me perguntam e pedem, né, para fazer a pergunta, dá para trocar pelo adoçante? Não, nesse caso não. Mas é bem pouco, né? O problema é, aqui nessa receita, esse açúcar não vai ter problema nenhum para nenhum diabético. Porque é para uma receita grande. Exatamente. Só um e ele só vai servir para alimentar o fermento, ele não vai adoçar a receita. Perfeito. Entendeu? Então é uma colher de sopa do açúcar demerara. Demerara. Ainda assim, um açúcar do bem. Do bem. Pode ser qualquer outro açúcar, açúcar de coco, mascavo. Mas o importante é que seja açúcar. Bom, agora aqui eu já dei uma misturada aqui nas farinhas, tá? Então posso falar quais são? Pode. Vamos usar uma xícara de farinha de arroz, Isso. que não tem glúten. Não. 1/4 de xícara de farinha de linhaça. É por isso que diminui o índice glicêmico? Exatamente. Você colocou fibra, né? Coloquei fibras. Show. E a linhaça, ela também baixa o índice glicêmico, tá? E 1/4 de xícara de fécula de batata. E 1/4 de xícara de polvilho doce. Eu já notei que essas receitas sem glúten bem fofinhas, todas têm fécula de batata e polvilho doce. Tem, porque as farinhas, né, de base, farinha de arroz, as mais específicas para a base da receita, elas são muito secas. Então a gente entra com esses amidos para equilibrar a farinha mais seca, tá? Perfeito, entendi. E aqui eu já vou colocar os secos, eu já vou colocar o sal. Tá. Então é 1 colher de chá de sal. E vai entrar o espessante que vai dar a liga para a massa. No caso, é a goma aguar. Goma aguar, eu já vi em algumas receitas. A goma aguar a gente já encontra fácil? Encontra super fácil. No supermercado já vende. Então é meia colher de chá de goma aguar. Ela que vai fazer o papel do glúten. Exatamente, ela vai dar a liga. Aqui a gente misturou os secos, tá? Então, tá pronto. Agora a gente vai bater os líquidos. Tá. Que são os 2 ovos. Gente, a receita é fácil, hein? 2 ovos inteiros. 2 colheres de sopa de azeite. Certo. É a única gordura que você usa na receita inteira. A única gordura. 2 colheres de sopa de azeite. Chocada. Aí vai uma colherzinha de chá de vinagre de maçã, mas pode ser qualquer vinagre branco, assim, de vinho e etc. E a gente vai usar também a batata doce. Olha que legal. É o equivalente a meia batata, tá? Meia batata a gente cozinha em água. Certo. E deixa ela bem molinha, tá? Eu vou dar uma amassada com o garfo. Interessante usar a batata com as farinhas, né? É, porque a batata, ela vai entrar como um amido para dar mais maciez para a massa. Entendi. Entendeu? Olha que legal. E além disso, ela precisa ser bem molinha, porque senão ela vai pegar um pouco da umidade da massa. As massas sem glúten precisam de umidade. Por isso que elas geralmente são mais molinhas. Tá. Que o pessoal fala, parece bolo, mas não é bolo, tá, gente? Olha, tem truque. Pra chegar nessa conclusão, olha, muito teste, né? Muito teste. Sobe o som, Pacheco. Olha lá. So everything is on me. Got them girls going Cindy Lauper, Gaga and a little blondie. If you ain't drunk, then you're in the wrong club. Don't feel sexy, you're on the wrong beach. Tell the bar that we don't want no glass, just bottles and a bite, everybody want each. Yeah, so bring the verb click out. We about to hit the big 3-0. Party like it's carnival in Rio. Life's too short, they need to be out. Yo, we live, we die, we give, we try, we kiss, we fight. Ótimo. Pronto. Gente, que legal, hein? Com a batata doce. Dá certo com um monte de receita, então. Dá, e você pode usar qualquer tubérculo, assim. Pode usar mandioquinha, mandioca, cará, inhame, o que você quiser. Aqui eu deixei o fermento descansar no micro-ondas. Tá. Fechadinho. Que chegou a hora dele.
que agora ele espumou bem. Ai, que legal. Tá Olha, vendo? vamos mostrar como tá, então. Esse é o ponto. A gente deixou o quê? Uns 10 minutos? Mais ou menos. De 5 a 10 minutos ele já fermenta. Legal. Aí eu já vou jogar toda essa água aqui do fermento. Aham. E eu já vou entrar com os secos também. Tem que ir colocando e batendo ou pode... Não, a gente já pode colocar tudo. Não vai empelotar mais. Não. Legal. A gente já coloca tudo aqui. Olha, interessante, viu? Muito legal. Essa receita daria certo na máquina de pão? Daria sim. Pode fazer na máquina de pão. É que ela Pra é esse começo, né? E depois colocar numa forma pra ficar, enfim, como focaccia, E né? quem quiser fazer um pouco maior também pode dobrar a receita, que funciona do mesmo jeito. Essa também. que a gente passou de quantidades, a gente vai ter uma daquela que tá na mesa. Exatamente. Ela é mais fininha, né? Nossa, Aí, grande, hein? se você quiser ela mais alta, você pode dobrar um pouquinho a receita. Eu vou só espalhar, porque senão vai subir uma Vai vir a névoa. Assim. uma poeira aqui. Aí. E a gente vai bater mais um pouquinho. Sobe o som. Yo, as long as they ain't getting it wrong, then everything is alright. Got them girls can't hide, the cream, the Kardashians behind the rule ties. If you ain't leading, you're in the wrong scene. If you ain't hiding, you're not on my vibe. Aí. Bom, pode ver que a massa fica bem leve. Tá. Ela é uma massa mais pegajosa mesmo, tá? Fica bonita, né? Fica. Sim. É leve, né? A impressão que dá é que é uma massa leve mesmo. Ui, desculpa. Ele anda. Tudo aqui no cenário anda um pouquinho, né, anda. Lizinha? Tudo anda. Aqui eu vou dar só uma misturada aqui Tá, com a pra mão chegar no mesmo, ponto. para chegar no ponto. A gente não bate muito a massa sem glúten, tá? Aham. A gente costuma só incorporar os Deixa eu só tirar ingredientes. esse aqui, ó, pra não atrapalhar os meninos. Pode ser. Sabe o que eu ia te perguntar nesse momento, Paula? Aproveitar. Claro que antes a gente conversou com a Paula e tudo, e ela até falou com a Ju, que é algo que você não se incomoda em Não, falar de aqui jeito no ar, e é até um alerta. Nesse meio tempo que ela mudou essa história de vida e passou enfim, mudar a alimentação, você descobriu um câncer de mama. Exato. Né? E foi quando? Foi... Eu descobri o câncer de mama em junho do ano passado. Julho. Julho do ano passado. Isso. E desde então você começou o tratamento. Passei por todas as etapas do tratamento, fiz uma cirurgia, uma quadrantectomia, Tá. que é só retirada do quadrante. Aham. Aí depois fiz quimioterapia, radioterapia e agora vou para hormonioterapia. Que é a terceira. Que é a terceira A quimio etapa. acabou. Acabou tudo já. E é legal, e a gente está tocando nesse assunto porque eu acho que nesse momento que você ouviu também muito dos médicos, é que essa parte da alimentação pode mudar tudo. Pode, exatamente. Até tem alguns estudos que comprovam que a quantidade de açúcar, né, no sangue é ruim para quem está em processo. Ele é um causador, né, de câncer. Aumenta, e até é né? ruim para quem está nesse processo, né, de tratamento inteiro. Então a alimentação acho que é muito importante. Eu, assim, posso dizer por mim que eu passei por todo o tratamento e eu não tive uma gripe, eu não tive uma baixa de resistência, nada, assim. Fazendo aí essa alimentação que você Fazendo, trocou exato. ingredientes e tirou o glúten, que foi o Exatamente. principal. Mas você tirou gordura também, fritura, esse tipo de coisa? Fritura eu já não como normalmente, Tá. assim, mas assim, diminui bastante. Quando a gente faz as coisas em casa, a gente consegue dosar melhor, né? Verdade. Eu percebi, assim, que fazendo uma receita, ao invés de usar uma xícara de óleo, que era desnecessário, eu conseguia diminuir bastante. Então, a minha ideia é essa, fracionar os ingredientes e chegar numa receita bacana Mais e mais saudável, entendeu? Perfeito, perfeito. Bom, aqui eu coloquei... Belo exemplo, hein? Belo exemplo. O que você colocou então? Aqui eu coloquei o alho picado. Vai alho. Vai alho, vai um dentinho de alho picado ou a gosto, se quiser colocar um pouquinho mais, pode, fica à vontade. Eu só vou incorporar ele aqui na massa, só mexer um pouquinho. Ó, que legal. E a gente já vai pra forma. Ó, e dá o aroma, O aroma né? do alho. Olha, arrasou. A forma, Deixa eu tirar essa essa daqui daqui. tem... Só pra não atrapalhar os meninos. Deixa eu botar aqui. Tá. Essa daqui tem uns 23 centímetros. Aham. Ela tá untada com um pouco de óleo, só pincelei óleo e um pouco de farinha de arroz.